você entra no link, participa com a gente, vamos orar juntos. Temos muitos motivos, muitos pedidos, nos chegam todos os dias e a gente tem que estar orando, tá ok? Avançando, João. Nessa quinta-feira, amados, eu tenho exposto 2 Timóteo aqui nas quintas, mas nessa quinta nós vamos ter então nossa pregação remota com a missionária Silva Regina. Encorajo você a vir aqui, você que está em casa na internet, venha. Mesmo que seja uma mensagem ainda transmitida online, mas é muito bom sentir o calor da igreja, a gente vai estar junto aqui e eu quero desafiá-lo a estar conosco na próxima quinta-feira. Lembrando que a nossa campanha de missões vai até o dia 15 desse mês. Então aquele alvo que você tem colocado no seu coração, dá um pouco hoje, dá um pouco domingo que vem e deixando para o dia 15 o grande finale para a gente estar alcançando, quem sabe Deus nos agraciando, ultrapassando o nosso alvo. Tá ok? Avançando, João. E a IBD presencial, amados. Deu tudo certo hoje pela manhã. Quantos tiveram de manhã, se levante a mão assim? Um grupo significativo aqui. Eu quero desafiá-lo a vir. Você que ficou em casa hoje, venha no próximo domingo. As crianças de 3 a 11 anos estão com salas. Salas aí com até 11 crianças, com todas as medidas de segurança. Elas amaram, até seis crianças, né? Crianças de... juniores, 8, né? A sala é maior. Então, vamos vir em família para a escola bíblica dominical. Como é novo, amados, eu só vou avisar, me permita assim ser um pouco insistente nisso, mas é um protocolo, é novo, então vamos lá. Os pais vão ser recebidos aqui ao pé da rampa. Os pais não podem, não podem, a gente não quer que os pais subam até as salas. Então os nossos monitores vão levar as crianças e os pais vêm aqui para o templo. Ao final, a EBD vai terminar, hoje terminou 10h30 cravado, tem que ser assim por causa do tempo com as nossas crianças. E os pais vão até a rampa novamente, os monitores vão trazendo criança por criança, para que não haja aglomeração. As crianças não passarão pelo templo, não vão ter contato com os demais adultos, vão sair ali pelos fundos. Então é todo o cuidado que a gente está fazendo para que de fato haja segurança e a sua criança seja muito, muito abençoada. Eu acredito, amados, não é uma questão de orgulho, mas é uma questão de graça de Deus, retornarmos com a EBD, mesmo antes do retorno às aulas. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é base para a vida das nossas crianças. E entendemos que é possível fazer com segurança, é possível ter famílias de volta, é possível. Então venha, por favor, e dê um voto aí de confiança a todo esse trabalho que a gente está tendo. Então, domingo que vem, estaremos novamente aqui, pontualmente às 9 horas. Chegue mais cedo para reservar lugar. Se você chegar às 9h10, você vai perder 10 minutos de aula. Se você chegar às 9h30, você vai perder meia hora de aula. Nós vamos ser bem criteriosos quanto a essa questão do horário. Tá ok? Tem mais algum, João Marcos? Muito bem. As ofertas, os dízimos, você que está em casa pode fazer sua transferência, você que está aqui vai poder entregar no gasofilácio, aqui embaixo, em cima, sendo que as ofertas para missões, elas devem ser colocadas no envelope azul, tá ok? Então vamos ofertar, vamos acreditar nesta obra, vamos nos envolver nessa obra. O meu último aviso também envolve o livro da IBD, Como Acontece a Santificação. Se você desejar adquirir o seu livro, peça durante a semana em nossa secretaria para a gente providenciar o pedido, tá ok? Nós vamos ficar de pé mais uma vez, preparando o nosso coração para a mensagem e também
entregando os dízimos e ofertas ao som, ao canto, né, de um dos nossos hinos. Então vamos ficar todos de pé para a gente cantar melhor, para a gente aquecer melhor aí os pulmões e cantarmos ao nosso Deus. Amém, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Vamos estar cantando o hino da palavra de Deus. E temos ainda mais firme a palavra profética, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Amém? Queira no seu cardápio diário, amados, o pão do céu, a palavra que verdadeiramente alimenta a nossa alma. Eu quero o pão do céu. Eu quero o pão do céu, ó Salvador, pois meu sustento vem do teu amor. Da mera letra além, quero escutar a tua voz suave a me falar. De tua graça, ó Deus, vem me suprir. Com paciência vem me corrigir. Minha vaidade então há de ter fim, e tua paz será constante em mim. Tu és o pão do céu, eu nada sou. Que maravilha, sei que salvo estou. De todo o coração vou te servir, só pela fé consigo prosseguir. Meus olhos vem abrir por teu poder, para que tua graça eu possa ver. Os pensamentos teus vêm me ensinar, faze que eu ande, ó Pai, sem vacilar. Querido Deus, louvamos e exaltamos o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigada, Senhor, pelos Teus cuidados, Senhor, sobre a nossa vida. Senhor, pedimos a Ti, Pai, que neste momento abençoe o Teu servo, que irá ministrar a Tua palavra, e que nós possamos guardar dentro do nosso coração, que nós possamos ser fiel, Pai, e cada dia mais seguimos cada dia mais na Tua presença, Pai. Essa oração que eu te faço, meu Senhor. Amém. Pode se assentar, queridão e queridona, por favor. Que bênção, que bênção. Isto. Abra sua Bíblia, queridão e queridona, em Neemias, no capítulo 10. Nós estamos já na segunda metade avançando aí do nosso livro. E hoje, amados e amadas, seria a mensagem que os nossos irmãos e irmãs que estão ausentes vão precisar depois serem tocadas para ouvir esta mensagem no YouTube, né? Porque o capítulo 10, ele é, vamos dizer assim, o fechamento desse padrão de avivamento que nós encontramos nas Escrituras em Neemias 8 a 10. Eu vou explicar por quê. O capítulo 8,
a palavra de Deus é lida. O povo ouve a palavra de Deus. Num culto de 6 horas. Você está achando que alguns cultos demoram, né? O culto de 6 horas. 6 da manhã até o meio-dia. Tá bom para você? De pé. De pé. Ouvindo a palavra. Esdras lendo a palavra de Deus, sendo ajudado por alguns auxiliares, 13 para ser preciso, que desciam e se reuniam junto com o povo para explicar. Está entendendo? Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender? O povo chora. O povo chora tanto, amados, que Neemias e Esdras e os levitas falam o seguinte: gente, esse dia é dia de alegria, não é dia para lamentar nem para chorar. E é dia também de festejar, e de comer e beber do que tiver de melhor. Envia também algo a quem não tem nada preparado. Não fiquem tristes. Versículo 10. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. O povo, amados, quando ouve a palavra de Deus, é natural que haja essa reação de choro e de pranto, porque a gente percebe o quanto que nós estamos distantes do padrão da palavra de Deus. E o padrão, amados, é muito elevado mesmo. Então a palavra foi lida, a palavra foi explicada, e ao final do capítulo 8 a palavra é aplicada na festa dos tabernáculos, ou em hebraico a festa do Sukkot, que é a festa das cabanas. O povo desde os dias de Josué não estava celebrando essa festa, que demonstrava que, assim como o povo na caminhada do deserto morou em cabanas, porque estava indo por uma terra em definitivo, a terra que mana leite e mel, nós também, até hoje, estamos vivendo como que em cabanas. Nós estamos vivendo em habitações temporárias, porque a nossa verdadeira casa está por vir, a nossa cidade permanente, para usar a expressão do autor de Hebreus. E essa festa das cabanas era para ser celebrada todos os anos, tá ok? Então havia um tempo determinado para que durante 7 dias as famílias dos hebreus estivessem montando cabanas. Imagina se essa festa fosse dos nossos dias para os cristãos, né? Nós teríamos que montar cabanas de fora para casa, de fora de casa, em cima da laje, para a gente viver como os nossos antepassados viveram. É a festa do Sukkot. Jesus, por exemplo, participou dessa festa, e você vai encontrar no texto de João, onde Jesus está participando também de uma festa dessa. Foi até num contexto de festa das cabanas que Jesus disse em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Não é? Ele estava se referindo aos cômodos da casa celestial, onde todos nós vamos morar de fato, permanentemente. Eu sei que é óbvio para você e para mim, mas é sempre importante repetir que todos nós estamos aqui de passagem. E a gente às vezes briga por tanta coisa aqui, não é? E a gente não vai ficar aqui, não é? Quantos pais falecem e acabam por não ter tempo, ou por não se ligarem, não fazendo a famosa divisão dos terrenos, das casas, quem vai ficar com A, com B, com C, e as famílias brigam, e muitas dissensões, muitas desarmonias, tudo porque as pessoas não entendem que aqui não é o nosso lugar, né? Nosso lugar definitivamente não é aqui. O capítulo 9, amados, é um capítulo do segundo passo do avivamento, que é o arrependimento. E eu preguei isso no domingo passado, não, porque o domingo passado foi o pastor Márcio. O domingo anterior, que é o arrependimento, a hora de realmente confessar pecados. E confessar pecados, amados, é uma coisa muito complicada, tá ok? Porque você falar o seguinte, chegar para Deus e falar, se você já orou assim, não é uma indireta, é apenas um atestado, né? A gente ora assim, Senhor, me perdoe pela multidão dos meus pecados, né? Mas pecado tem nome, né? Então você precisava individualizar isso, né? Confessar
os seus pecados. E no capítulo 9 é uma mega confissão de pecados. Toda a história do povo de Deus é retratada no capítulo 9. Eu ouso dizer de que, se você ler o capítulo 9 de Neemias, com o coração encharcado de quebrantamento, você vai entender de fato de que, ao longo da história da salvação, o Senhor sempre quis se revelar fiel à sua aliança e misericordioso para com a sua vida. E aí você vai concluir como o povo concluiu a última expressão do versículo 37. Estamos em grande angústia. E eu expliquei aqui que nós lemos apenas até o verso 37, porque o 9:38 faz parte do capítulo 10 na Bíblia hebraica. E você vai entender por quê, por conta desse movimento que a gente vai estar fazendo agora. Depois desse clima de arrependimento, depois do povo falar, estamos em grande angústia, chegou a hora do quê? A hora do compromisso. Então, o terceiro passo do avivamento é o compromisso. É quando você realmente assume uma promessa diante de Deus. Você assume um voto diante de Deus. E olhe para mim, isso é muito sério. Essa promessa é muito séria. Você precisa se comprometer, porque aquilo que você não se compromete, você não faz questão de obedecer. Eu gostei muito do comentário do pastor Edson Zimoner. Ele disse o seguinte, pastor presbiteriano lá de Osasco, São Paulo: muros são apenas muros, sem a presença de Deus. Templos são simplesmente paredes, sem a presença de Deus. A prioridade agora passa a ser um planejamento estratégico para estabelecer uma vida organizada dentro dos muros. Com a reforma dos corações, o povo de Deus deveria retomar uma vida onde Deus passa a ser novamente o centro. E aí a frase seguinte é forte: precisariam cuidar para não cometerem novamente alguns erros do passado. E aí que eu quero ler esse texto, que é um texto longo, capítulo 9, versículo 39, até o finalzinho do capítulo 10, lá no verso 39. É de fato um texto muito longo, mas é de fácil entendimento e estrutura. O povo inteiro se reúne, desde os príncipes, os governadores, até o restante do povo. E eles se comprometem com duas questões muito sérias. E essas vão ser as duas questões que eu quero pontuar para vocês. Primeiro, eles se comprometeram em cuidar da lei do Senhor. E segundo, eles se comprometeram em cuidar do templo do Senhor. E aí, trazendo para realidades mais contemporâneas, o povo se comprometeu com a Bíblia, a lei do Senhor, e com o culto, que é o templo do Senhor. Porque templo, esquece paredes, tá? O templo é o culto. E aí eu quero realmente desafiá-lo nesta noite a priorizar a Bíblia e o culto. E a avaliar se na sua vida a Bíblia e o culto têm sido algo central na sua vida. Vamos ao texto. Capítulo 9, verso 38. Em vista de tudo isso, firmamos uma aliança, que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Os que assinaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias,
Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilcai e Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas? Jesua, filho de Azanias, Minuí, dos filhos de Enadad, Cadmiel e seus colegas, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Sadu, Bani, Puni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Razum, Bezai, Arife, Anatode, Nebai, Macbias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azupe, Ranoés, Pileia, Zobeque, Reum, Azabna, Mazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que são capazes de entender, unem-se agora a seus irmãos, os seus nobres, e se comprometem sob maldição e sob juramento, seguir a lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor, nosso Senhor. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles como mulheres para os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem qualquer mercadoria ou cereais para venderem no dia de sábado ou em dias santificados, nada compraremos deles nesses dias. Abrimos mão também da colheita da terra e da cobrança de todas as dívidas no 7º ano. Além disso, também nos comprometemos a dar cada ano 1/3 de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereais, para os holocaustos e ofertas dos sábados e das festas de lua nova, para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel e para qualquer serviço do templo do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes acerca da oferta da lenha que deveremos trazer ao templo do nosso Deus anualmente, no tempo determinado, de acordo com as nossas famílias, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, conforme está escrito na lei. Comprometemo-nos também a trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos da nossa terra e de toda a árvore frutífera, conforme o que está escrito na lei. Também traremos os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, tanto do rebanho bovino quanto do rebanho ovino e cabrino, ao templo do nosso Deus e aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Traremos também para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de toda a árvore, do vinho e do azeite. E traremos os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades em que trabalhamos.
E um sacerdote descendente de Arão deverá estar com os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas também devem trazer o dízimo dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho, de azeite, para os depósitos em que estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. E assim não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Você pode abaixar sua cabeça e diga a Deus: ah, Deus, por favor, fale comigo, Deus. Fale comigo, Deus, com a clareza da tua palavra. Deus, por favor, aqui prioritariamente os irmãos e irmãs que estão no presencial, e os nossos irmãos e irmãs online. Fala com poder. Aqueles que vão acompanhar esta mensagem depois, fala com o mesmo poder. O poder do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. João Marcos, dá um clique, por favor, meu filho. A grande ideia desta passagem é nosso compromisso com Deus. Passa pela aliança, pela nossa aliança, de vivermos em sociedade, de acordo com a sua palavra, sem quaisquer adições ou subtrações. Eu creio, amados e amadas, de que a aliança que temos com o Senhor é um compromisso, é uma promessa, é uma palavra empenhada com o Senhor. No original não existe a palavra, não é a palavra aliança aqui, mas é a palavra promessa. Mas, como o verbo firmar é um verbo que é usado em contexto de aliança, eu entendo que aqui realmente o termo está correto nesse sentido, porque faz jus ao estabelecimento de outras alianças ao longo da palavra de Deus. Nós, amados, não temos muito compromisso de firmar alianças na vida, não é? Nós entendemos que o casamento é uma aliança, que o nosso batismo é uma aliança, mas nós muitas vezes fazemos pouco caso disso cá para nós. Vamos combinar uma coisa. E a gente se esquece daquilo que a gente se compromete. Não é? Você se lembra da sua aliança no casamento? Não é? Na pobreza, na riqueza, na fartura, na escassez. Cuidar, guardar, proteger, ser fiel, amar em todo tempo. Está mantido ainda em mente essa aliança? Sei que alguns já estão até dando a mão para a pessoa do lado, dizendo: amor, eu faria tudo de novo. Amém. É uma aliança. E é uma aliança, amados, diante de Deus e diante de testemunhas. Tem uma piada mundana que diz assim: se casamento fosse bom, não tinha testemunha, né? Mas, de todo modo, o casamento é muito bom e tem testemunhas porque é uma aliança. E quando a gente se batiza, você que foi batizado aqui em nossa igreja, você fez uma aliança. Você fez uma profissão de fé, você lembra? Você compartilhou o seu testemunho. E aí a gente olha para trás e a gente vê tantos amados que se comprometem com o Senhor. Por exemplo, nos nossos batismos aqui, a gente lê o Pacto das Igrejas Batistas. Abrindo parênteses, há 2 semanas atrás, eu conversei com o pastor Judy Clay, que é conhecido de alguns aqui, pela presença dele marcante aí na mídia e também em conferências, não é? E o Judy Clay me fez uma proposta que eu achei muito boa, né? Ele está com uma editora nova e ele vai estar mandando alguns livros
para que eu esteja lendo e divulgando, e indicando, né? Falei, poxa vida, esse é o tipo de proposta que eu não vou receber livro, vou ler e vou falar que é bom, né? Porque realmente a linha editorial dele é muito boa. Mas nós estávamos conversando, conversa vem, conversa vai. Ele é o pastor da Igreja Batista Jardim Botânico, lá na Zona Sul do Rio de Janeiro. E ele disse, Ezequias, o meu trabalho hoje tem sido traduzir obras de pastores batistas para a gente estar levantando algo que a gente não tem no nosso país, que é o pensamento batista, a história batista. E eu quero fazer isso a partir da história das confissões batistas. Nós temos pouquíssimo material. Nós temos algumas pessoas que são basilares da nossa denominação no Brasil, que produziram material e que, graças a Deus, algumas delas têm chegado em minhas mãos, porque nós não gostamos muito de aliança. Ele até usou essa expressão, confissão, né? A gente acha que isso é coisa de presbiteriano. O presbiteriano tem muito pacto, confissão histórica e tal. E nós batistas não temos, não é muito. A nossa herança, em algum momento, se perdeu disso. Mas eu penso que é muito interessante, nós estamos diante aqui de uma aliança. E me ajude aqui os professores de português, eu fiquei pensando o seguinte, quem assina uma aliança é o quê? É um signatário. É isso? Então aqui nós temos os signatários desta aliança. Assinatários também está certo, mas é melhor signatários. Pessoas que assinaram Alexandre Max, em vista de tudo isso, versículo 38, firmamos uma aliança. E ela é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Dá um clique aí, João. A aliança firmada. Muito bem. Essa promessa empenhada. Olha a hierarquia aqui. Príncipes, estão comigo? Levitas e sacerdotes. No pensamento de Deus, amados, uma nação, ela só vai se tornar uma nação santa se ela firmar uma aliança com o Senhor que comece com os príncipes. Vai para os levitas e os sacerdotes. Quando o salmista vai dizer, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, está evocando essa ideia de uma nação inteira que se converte. Aí você deve estar pensando, mas pastor, já existiu isso na história? Nós temos alguns lampejos, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas que não se perpetuou. Mas a ideia que eu quero lançar para hoje é a do seguinte, a despeito, amados, da nossa nação, ser uma nação que tem tantos pecados estruturais e institucionais, nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos nos comprometer com esta aliança, para que, independentemente se houver autoridades políticas assinando junto este compromisso, nós, como povo de Deus, sejamos, usando a expressão de Paulo a Filipenses, luzeiros neste mundo. Exemplos. Exemplos. Então, esta aliança está aqui, sendo explicitada. Capítulo 10, os grupos aqui. Quem assina primeiro é Neemias, o governador. Depois tem um grupo de líderes políticos. Depois os levitas, versículos 9 a 13. Ou melhor, antes nós temos os sacerdotes. Esses eram os sacerdotes. Políticos aqui nós temos Neemias e Zedequias. Tudo leva a crer que Zedequias era uma espécie de secretário de Neemias. E depois Seraías até Semaías eram os sacerdotes. Depois nós temos os levitas, aqueles que cuidavam do culto ao Senhor.
Levitas não eram apenas os cantores, mas os porteiros eram levitas, os cantores eram levitas, os sacerdotes eram levitas. Depois nós temos, versículo 14, os chefes do povo, não é? O primeiro, segundo escalão do governo. E todos assinando também este compromisso. Representantes do povo, sacerdotes assinaram, levitas assinaram, chefes do povo assinaram. Então, amados e amadas, a aliança foi firmada. E essa aliança firmada, ela demonstra de que, de fato, a palavra de Deus, ela precisa ter implicações em todas as áreas da nossa sociedade. Aí olha para mim, por favor, para eu ministrar algo para você. Tem gente que pensa o seguinte, não, esse meu pensamento, essa minha postura, ela tem a ver com a política, com a economia, com a educação de filhos. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus eu vejo na igreja. No pensamento bíblico, olha para mim, a palavra de Deus diz respeito a todas as áreas da vida. Repita comigo, todas as áreas. Todas as áreas. Então, quando eu estou expondo a palavra de Deus e vez por outra eu cito alguma questão envolvendo política, costumes, economia, deveres sociais, eu estou falando acerca dessa palavra de Deus que banha, amados, todas essas áreas. Não existe departamentalização do tipo assim, agora eu estou falando como político, agora eu estou falando como crente, ou estou falando agora como pai de família, e agora eu estou falando como pastor. Não, não. Todas as áreas da vida. Não existe santo e profano. Só existe santo na nossa vida. A palavra de Deus precisa regular tudo. Só de falar isso, eu sei que isso dá um nó na nossa cabeça. Porque aí vem a questão, mas pastor, é o jeitinho, né? Então quer dizer, um dia alguém falou, pastor, se eu for pagar todos os impostos que o governo pede, eu não vou ter negócio. Então, alguma desobediência eu vou ter que fazer. E aí eu sei que é difícil, mas os seus negócios não são também extensão do reino de Deus na sua vida? Então você precisa fazer o certo. Eu um dia que compartilhei alguém que chegou para Martinho Lutero e disse assim, eu quero servir a Deus, eu quero ter uma vida com Deus. Ele era sapateiro. E como é que eu devo fazer para viver para Deus? Lutero falou, faça pares de sapato e vendam com preço justo. A obra de Deus, amados, ela não pode encontrar fronteiras na sua vida. Você faz parte do povo da aliança. Essa declaração que nós vamos estar destrinchando daqui a pouco é uma declaração de dependência do povo de Deus, de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E a despeito de algumas situações que eu vou estar pontuando para vocês, vale para os nossos dias. E vale mesmo. Daí, João Marcos, prossiga aí, quando a gente vai ver a aliança sendo explicitada. Lá no versículo 28 em diante. São dois compromissos. Seguir a lei de Deus e servir no templo de Deus, ou ao templo de Deus. Essas duas expressões, elas vão estar presentes durante o livro todo. A lei de Deus, por exemplo, vai aparecer 20 vezes no livro de Neemias.
A lei de Deus é a palavra de Deus que deve estar, amados, sendo alvo, compromisso, primeiro, na vida de todos aqueles que assinaram essa declaração. Versículo 28, o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo, todos os que se separaram dos povos de outras terras, para seguir o quê? A lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que são capazes de entender, unem-se agora a seus irmãos, versículo 29, os seus nobres, e se comprometem sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, normas e decretos do Senhor nosso Deus. Este é o mesmo compromisso do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de vez em quando. Medita dia e noite. Então a lei de Deus precisa determinar como eu cumpro os meus compromissos como cidadão, como eu cuido da minha família, como eu torço para o meu time favorito, como eu me alimento, inclusive. Todas as áreas da nossa vida, como eu me exercito, cuidando do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, todas as áreas, como eu me relaciono com meu cônjuge, como eu tomo as minhas decisões. Daí então, amados, nós precisamos entender de que isso vale para nós de tudo. Quando Jesus disse assim, olha, Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero trazer para você uma curiosidade, talvez você não saiba. Essa expressão jugo está relacionada ao contexto de discipulado. Na tradição rabínica, na tradição judaica, jugo é o ensino do mestre. Então as pessoas falavam muito disso. Eu estou sob o jugo de fulano de tal. Eu estou debaixo do seu ensino, da sua autoridade. Então, quando Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, tomai sobre vós o meu ensino. O meu ensino. E aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso. Amados, o jugo do Senhor é suave, o ensino do Senhor é suave, embora sempre exija de nós decisões seríssimas a serem tomadas. Mas aquilo que Jesus pede que você faça, nunca vai ser para o seu mal. A palavra de Deus vai dizer, se não me engano, João vai dizer, 1 João, porque os meus mandamentos não são penosos. Não são pesados. A questão é o seguinte, olhe para mim, quanto mais você lutar contra a verdade, mais difícil vai ficar. Você tem que se render. Você tem que se render. Porque enquanto você estiver lutando, a minha opinião e a opinião de Deus, a minha opinião e a opinião de Deus, a sua vida vai em bancarrota. Quer ver? O que é que diz o versículo 30? Primeira cláusula do contrato de Deus para o povo. E se segura na cadeira, eu sei que o tema não é popular. E se eu pudesse, eu pularia esse texto. Mas diz assim, versículo 30. Prometemos, olha a formalidade disso. Vamos lá, está comigo? Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles
como mulheres para os nossos filhos. Está claro para você? Qual o primeiro compromisso? Contra o casamento misto de crentes com não crentes. O texto é claro. Nós prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos da terra, nem tomaremos as filhas deles como mulheres aos nossos filhos. A base está em Êxodo 34, 12 a 16. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, e é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificar aos seus deuses, tu como convidados deles comas também dos seus sacrifícios. E se segura aí na cadeira. Tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam com que também teus filhos se prostituem com seus deuses. No pensamento bíblico, quando você permite que o seu filho, que a sua filha, se case com alguém que não faz parte do povo de Deus, você está levando o seu filho e sua filha para a prostituição. Do ponto de vista espiritual, tá ok? Por quê? Porque não há comunhão entre luz e trevas. Paulo vai dizer isso em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8 e 9, você vai ler também. Ah, pastor, agora complicou, hein? Mas é. Mais tarde você vai ver que os homens tiveram, amados, em Esdras e Neemias, vai estar registrado isso, eles tiveram que dispensar as mulheres estrangeiras. Como resultado, preste atenção nisso, do avivamento, eles precisaram assumir posição, porque se existe uma área da nossa vida que determina se a gente quer fazer a vontade de Deus ou a vontade do mundo, essa área se chama casamento, família. Repito, eu não estou dizendo você que veio já convertido, ou melhor, você que veio agora, se converteu ou foi convertido, convertida, já está casado com seu marido, com a sua esposa, que não conhece ao Senhor, que não serve ao Senhor, não é base bíblica nenhuma para você se separar. 1 Coríntios capítulo 7 vai dizer que a mulher que é crente santifica o marido que não é crente. Estão comigo? O que esse texto está dizendo é de que uma primeira condição para você ser de fato alguém que siga a palavra de Deus é você enquadrar o seu casamento na vida ou na sua comunhão com o Senhor, a ponto de quando você conhecer alguém, você ter o fato dele ou dela servirem a Deus como fator sine qua non, fator único. Único não, mas o fator primordial para você escolher se vai se casar com essa pessoa ou não. Beleza física não é um padrão determinante. Ter dinheiro não é um padrão. Ah, pastor, mas ele é trabalhador, ele é até trabalhadora, eu gosto dele, ele é lindo, ela é linda, maravilhosa, e eu acredito que esse texto seja um texto já ultrapassado, eu creio que a palavra de Deus precisa ser atualizada, e uma série de coisas. Aí, meu queridão, aí, minha queridona, os antigos falavam, quem não ouve conselho, ouve coitado. É a palavra de Deus. Nós prometemos não dar as nossas filhas e os nossos filhos, mulheres, homens, que não são do nosso povo. Olha para mim, os patriarcas seguiram isso, né? Abraão chegou à conclusão de que Isaac, o seu filho, já estava ficando rapaz, na verdade já estava até passando da hora de casar, e ele está vendo Isaac tranquilo, porque Isaac era meio abobado, meio tranquilo e tal. E aí Abraão disse assim, poxa vida, vou ter que arrumar uma mulher para esse menino, esse rapaz, senão ele não vai dar conta. Então ele manda Eliezer.
ele chama Eliezer, o servo Eliezer, e fala: Eliezer, vá até a casa da minha família e encontre alguém para se casar com meu filho Isaque. E Eliezer se comprometeu com Abraão, tocou na coxa de Abraão, dizendo: eu me comprometo, meu senhor. E foi lá e trouxe a linda Rebeca, né, para se casar com Isaque. Isaque e Rebeca demoram 20 anos para ter filho. Você está achando que está esperando muito tempo? Isaque e Rebeca demoraram 20 anos para ter filho. E aí, de repente, nasce dois. Nasce Jacó e nasce Esaú. O tempo vai passando, Diego e Iago vão crescendo, Jacó e Esaú vão crescendo, aquela história toda. Isaac começa, e Rebeca, olhando de um lado e do outro. Esaú, o mais, né, começou a tomar mulheres, né, da terra para se casar. Isso causa uma amargura no coração de Isaac. Amargura no coração de Isaac. Acontece depois aquela situação, Jacó e a primogenitura, não vou entrar em detalhes, mas Jacó vai para a casa novamente dos pais. E lá na beira do poço, sempre na beira do poço. Você quer se casar, começa a visitar beira de poços, né? Lá na beira do poço, mais uma vez, né? Rebeca também foi na beira do poço, Raquel na beira do poço. O encontro ali com Raquel, a pastora de ovelhas. Então, na Bíblia, amados, nós temos esse cuidado para com mulheres que são do povo de Deus. Muito caro. Por quê? Porque casamento, amados, é intimidade em todos os níveis. Não apenas física. A intimidade física é um dos níveis, uma das dimensões. Mas vamos lá. Segundo compromisso, amados, versículo 31. Quando os povos vizinhos trouxerem qualquer mercadoria ou cereais para venderem no dia de sábado, repita comigo: dia de sábado, ou em dias santificados, nada compraremos deles nesses dias. Abrimos mão também da colheita da terra e da cobrança de todas as dívidas no 7º ano. No 7º ano. Que compromisso é isso? É um compromisso, amados, de não sermos gananciosos, nem avarentos. Deus criou o dia de sábado para ser um dia dedicado ao Senhor, de tal modo que não se podia fazer qualquer tipo de negócio. E mesmo quando se fosse oferecido, amados, mercadorias ou cereais em dias de sábado, nada compraremos. Aí eu sei que é um tema também que não é popular nos nossos dias, mas os puritanos faziam questão de ensinar isso. O domingo é o sábado do cristão. Então, salvo se você trabalha por escala em serviços essenciais, como um agente público, e que você não pode de fato nenhuma dizer: olha, só não me coloca na escola no domingo. Seria bom. Mas se você pode escolher não trabalhar no domingo, isso deve ser uma obsessão para você. Você deve se comprometer. Se alguém chegar na sua casa no domingo e falar: vamos fechar um negócio, $1 milhão, é domingo. Você não deveria deixar de estar aqui na IBD, deixar de estar no culto, por qualquer tipo de negociata. Mesmo que seja, usei o termo negociata, pode parecer algo pejorativo, então vou mudar. Qualquer que seja a negociação. Porque Deus quer que você separe. Deus nos dá quantos dias da semana? 7. Ele pede só um. Para você dedicar-se integralmente a Ele.
Ah, pastor, mas isso já está ultrapassado. Nós temos que atualizar a Bíblia. É a mesma lorota. Não é a Bíblia que tem que ser atualizada, cara pálida. Eu e você que precisamos nos adequar a ela. Se você pode folgar um dia e dedicar ao Senhor, domingo não é dia de comprar nem de vender para si só. Só a cantina que pode. Não é? Algo que diz respeito, até mesmo porque na cantina a gente não vende, a gente dá e você retribui como oferta. O princípio, amados, é o seguinte: Deus quer que o dinheiro nunca, preste atenção, nunca encontre o caminho do seu coração. Porque quando o dinheiro encontra o caminho do seu coração, babau, aí acaba, aí que encrenca mesmo. Eu estou usando essa frase, tomando emprestado do grande John Wesley, que ele dizia o seguinte: eu pego o que eu recebo e invisto imediatamente, para que o dinheiro não encontre o caminho do meu coração. Porque, amados, é bom ter dinheiro. O pior é que é bom. E se ele conhece o caminho do seu coração, a palavra de Deus diz, amados, no Evangelho de Mateus, para a gente não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões miram e roubam. Mas nós devemos ajuntar tesouros no céu, porque onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o quê? O nosso coração. Aí tem gente que fala, mas pastor, a gente só se corrompe se for um dinheiro bom. Não é não, gente. Tem gente que se corrompe com R$1, R$10. Tem gente que se corrompe, mas é aquela história que eu já contei aqui, tem gente que gosta de receber. O negócio dele é receber. Me dá R$10, eu não tenho, me dá 5, não tem, me dá R$1, não tem. O que você tem no bolso? Um colírio. Então pinga aqui no meu olho. O negócio da pessoa é receber. Ela quer alguma coisa. Cara, você não tem nada para me dar? Nada. E a gente vai vivendo, amados, a vida assim. Então sábado tem que parar. Ah, pastor, mas domingo é complicado. Que seja segunda, terça e a quarta. Eu entendo que na nossa tradição é o domingo. É o domingo. Que você tem que parar, acordar, vir para a escola dominical, chamar sua família toda, 3, 4, 5 filhos, lava o rosto deles, coloca eles para escovar o dente, tirar a remela dos olhos e vem para a casa de Deus. Domingo é dia de almoçar tarde, porque você chega, vai fazer almoço. Hoje eu almocei 3, 4 horas da tarde, você almoça. Hoje não, mentira. Você almoça, depois você descansa, volta. Ah, pastor, mas eu tenho que ir na igreja de manhã e de noite? Coisa tão religiosa. A Bíblia precisa ser atualizada. Mas, amados, é um dia que você dedica ao Senhor. Não é para você trabalhar para você mesmo. Aí, pastor, mas a minha vida é difícil. Não, mas eu estou falando assim que é compromisso. O compromisso é esse. Se você vai viver ou não, aí é outra coisa. Versículo 32, vamos avançar. Além disso, também nos comprometemos a dar cada ano 1/3 de um ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, os pães consagrados, versículo 33, ofertas regulares, cereais, holocaustos, ofertas dos sábados, festa lua nova, festa fixa, oferta sagrada, oferta de pecado, para qualquer serviço do templo do nosso Deus. Aí, a partir do versículo 33, tudo está relacionado ao templo. Aparece a palavra templo, amado, só nesse capítulo aqui, 9 vezes. É templo, é templo, é templo. Porque diz respeito aqui, amados, ao imposto do templo, às ofertas em espécie, os dízimos, as ofertas diversas. E aí aqui, amados, queridão e queridona, presta atenção, é o seguinte, o templo precisa ser mantido, e ele é mantido pelo povo de Deus.
O templo é de Deus e é o povo de Deus que administra esse templo que é de Deus. Eu poderia estar citando muitos textos aqui. Levítico 27, trazei todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, santas são ao Senhor e tudo mais. Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aquele texto de Gênesis, onde Abraão dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Então, dízimo é bem antes da lei. As coisas no templo, amados. As festas eram realizadas, os sacerdotes eram sustentados, os levitas eram sustentados aqui. E outra coisa, tem um texto aqui nessa leitura que é muito interessante, que são os próprios levitas, no versículo 38, deveriam dar o dízimo dos dízimos. No seminário eu tinha um seminarista, um amigo, que ele dizia o seguinte: eu dou dízimo nada, eu já recebo do dízimo da igreja. Não é? Oh, o infeliz, né? O miserável, né? Não! Aí você tem que ensinar o seu filho, quando você dá 10 reais para ele, ó, R$1 é dízimo. Se você dá R$1, 10 centavos é dízimo. Você precisa, dizimista, amado, você aprende em casa. É o outro princípio, que eu sei também que não é popular, amados, mas eu tenho que falar. O templo e o culto devem ser o centro das nossas vidas e a gente precisa se comprometer em manter o culto. E isso não pode ser algo que a gente precisa deixar para o outro. O culto, por exemplo, existe por conta das contribuições. Tudo aqui é fruto de contribuições. E olha que nós não temos essas festas todas aqui que o pessoal tinha, viu? Versículo 10, oferta regular de cereal, holocausto, oferta de sábado, festa de lua nova, festa de sábado, festa fixa, oferta sagrada. Hoje a gente resumiu tudo, o versículo 36, não é? Os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, rebanho bovino, rebanho ovino, cabrino e tudo mais. É claro que é contexto, né? Meu pai, por exemplo, é pastor da região serrana. E lá os dízimos são o quê? É alface, tomate, não é? Eles têm que vender, por isso que muitos lá dão dízimos intercalados de acordo com a colheita. Algo muito interessante. O dízimo, amados, as ofertas, são expressões de gratidão, nosso coração. Então nós precisamos, amados e amadas, ter prazer de sustentar a casa de Deus. Olhe para mim. Amados e amadas, um testemunho rápido que eu quero dizer. Nesse período da pandemia, não faltou nada. Nós não tínhamos culto, tivemos que fechar aquela história toda e tal. E eu sei que, pastor, mantemos tudo. Muito pelo contrário, ainda fizemos algumas manutenções que precisávamos. Os salários, à época, nós estávamos ainda em 2 ou 3 pastores, e graças a Deus, mesmo os pastores que saíram, todos eles saíram com as suas devidas indenizações e ofertas e gratificações. Não diminuímos o salário dos funcionários, nada. Mantivemos tudo. Mandamos uma oferta de missões mundiais incrível, e agora estamos em... Por quê, amados? Porque Deus tem mantido esta obra aqui. Deus tem mantido a sua obra aqui. Agora nós precisamos, amados, entender o seguinte. Quando a gente termina o versículo 39, tem uma frase: não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Tá? Não vamos negligenciar. E templo, não apenas as paredes, mas o culto. Por que você falta tanto culto? Não é? Tem uma frase que um dia eu vi numa propaganda dizendo o seguinte: não falte ao serviço para que o seu patrão não descubra que você não faz falta, né? Quando você falta muito aos cultos, cada vez que você vai ficando distante, fica mais difícil voltar. Tá? Olha para mim, isso é prático. Você deixa de vir uma quinta, aí você fala, não, vou vir domingo. Aí domingo acontece uma coisa, você não vem.
Aí na outra quinta também você vai estar ocupado. Aí já inteira uma semana. Aí no domingo começa a chover, você fala, caramba, ir para a igreja chovendo não dá. Quando você vê, amados, nós temos em nossa igreja, por exemplo, 20% da membresia que não voltou. Até hoje para os cultos presenciais. Sem contar aqueles que já disseram, não vamos voltar. Aí está falando, mas pastor, é a pandemia. Não é não. A pandemia está revelando o coração das pessoas. Tá. Porque se a pessoa não voltasse para os cultos, mas também ficasse trancada dentro do quarto, recebendo comida, como se estivesse na cadeia, na solitária, ou copo de água, e a pessoa bate a porta, a pessoa abre, pega a comida, pega a água, come ali no chão, devolve o prato, o copo e fecha o quarto novamente, com janela, porta fechada. Aí eu concordo, não vem para o templo não, porque você vai até passar mal, vai chegar aqui e vai desmaiar. Agora, meu queridão e minha queridona, as pessoas vão para todos os lugares. Eu até deixei de ver esse negócio de Facebook, já não era de olhar, mas é incrível. Curtindo aqui, curtindo acolá, as pessoas têm direito de ir para tudo quanto é lugar. Claro que tem. A minha crítica não é essa. Mas aí eu falo, amados, abordo, eu sou chato. E você, vamos para o culto? Ah, pastor, não está seguro não. Quando responde. Quando não. Não está nem aí. Nós não negligenciaremos o templo do nosso Deus. O templo é de quem? O templo é de Deus. Se eu não tenho prazer de estar na casa do Senhor, meu amigo, você vai estar onde? O Salmo de número 37, não é isso? Vai dizer, não é? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa habitar na casa do Senhor e meditar no seu templo todos os dias. Amados, não dá. Quando a gente retomou os cultos aqui, eu vi gente chorando, sentando na cadeira e chorando de saudade. Culto pela internet, amados, é para ajudar quem tem alguma dificuldade e tal, mas não pode substituir, não dá para substituir culto pela internet com culto presencial. É muito estranho, é muito ruim. Eu concordo. Concordo. Nós temos que estar aqui. Salmo 133, verso 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu sei que tem que usar máscara ainda. Eu sei que esse distanciamento é terrível. Mas, amados, é bom demais estar aqui. É bom demais. Quero terminar rapidamente para a gente ir para a nossa casa. Primeiro, João, nós temos de ouvir, entender e praticar a palavra. Deus quer que nos comprometamos com ela. A Bíblia não precisa ser defendida por nós. Ela se basta a si mesma. A questão é o seguinte, se a Bíblia é o livro de Deus e não do homem, e se Deus é reconhecido como Senhor soberano, Ele é Deus e se falou conosco na palavra, esse livro é supremo para nós. Sempre. Nós vamos nos sujeitar a Ele. Nós vamos ordenar a nossa vida de acordo com Ele. Eu me lembro uma história que li certa feita de um missionário que ele fazia o seguinte, lá nos cantões, as aldeias lá da África, no continente africano, reunia o pastor e passava a lição que era para ser compartilhada nas outras aldeias. E as pessoas iam, ouviam o pastor, ouviam o missionário, ouviam o texto é esse. Aí de repente um deles voltou para a aldeia, e era uma viagem longa, viajaria a noite toda, mas de repente esse cidadão volta e chega de madrugada, e cansado, e bate na porta do missionário, missionário, o senhor está acordado? Que isso, rapaz, você saiu daqui ainda à tarde, você voltou, o que aconteceu? Falou, missionário, eu esqueci uma parte daquele versículo, O missionário falou, rapaz, você já sabe tantos versículos, cita um outro e dá certo. Falou, não, Paulo, missionário, não. A palavra de Deus é muito preciosa para eu esquecer uma parte dela. Alguma coisa aconteceu com a gente que a gente perdeu essa coisa da palavra de Deus, é preciosa, amados. Ela é preciosa. Por exemplo, na hora de ler a palavra de Deus, a gente tem que parar tudo.
para tudo, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero meditar na palavra de Deus. A igreja escocesa, amados, até nos nossos dias, quando alguém vai ler a palavra de Deus, cita um versículo da palavra de Deus, todo mundo fica de pé para ouvir a palavra. Ouvir a palavra. As pessoas falavam a respeito de Jesus. Esse fala diferente dos escribas, porque ele fala com autoridade. A mulher, amado, sunamita, falava acerca de Elias. A palavra de Deus nos lábios desse homem é verdade. Palavra de Deus. Receba essa palavra de Jeremias, né? Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra. Jeremias 23, 29. Segundo, João, nós temos de orar para que os nossos governantes temam a palavra de Deus, mais do que temem aos homens. Esse mais tem um izinho aí, corrija depois. Mais do que temem aos homens religiosos de nosso tempo. Em outras palavras, amados, os políticos precisam temer mais a palavra de Deus do que os pastores, do que aos pastores. Em sua maioria, os homens que deveriam usar a Bíblia para confrontar as autoridades, a têm usado para fins pessoais e denominacionais. Nós estamos precisando de homens de Deus, pastores, para chegar para os governantes e falar, assim diz o Senhor. Para chegar para os governantes, presidentes, governadores, prefeitos, dizer o seguinte, importa você nascer de novo. Nós estamos precisando, amados, de Natãs para chegar diante dos reis e presidentes de nosso tempo e dizer, tu és o homem. Mas nós temos, amados, pastores, entre aspas, e está aí as eleições chegando, faz uma pesquisa do número de pastor fulano de tal, número tal, pastor fulano de tal, número tal. São pastores que se utilizam do título para proveito pessoal, e nunca vão poder chegar nos governantes e dizer, assim diz o Senhor, porque eles estão comprometidos com o poder dos homens, e jamais vão poder falar em nome de Deus. Como que alguém que se alia a um político, usando o nome de Deus, vai poder confrontar esse político quando ele estiver contra a vontade de Deus? Não vai. Porque o político vai chegar, vai abraçá-lo e vai dizer o seguinte, tudo bem, você se lembra daquela emenda que eu fiz para beneficiar a sua denominação? Aquele ônibus que eu consegui, aquele terreno que eu dei para a igreja construir o templo, aquela oferta gorda que eu dei para aquele evento da igreja? Então, por favor, não fala muito não, vamos conversar aqui depois, a gente negocia. E aí os políticos, amados, já olham para os pastores. Sabe como eu me sinto, às vezes, no olhar de alguns políticos? Eles olham para os pastores e falam o seguinte, o que a gente vai poder dar para esse cara para ele ficar do nosso lado? E qualquer coisa, amados. Tem pastor que é pior do que prostituta. Porque prostituta, ao menos, dá algo de si para angariar algum tipo de proveito, que não é legítimo, obviamente, mas muitas vezes é justificável, do ponto de vista da pobreza e da miséria. Agora os pastores se prostituem, amados, por cargos. Para o filho poder ter um cargo, ser um CCC da vida, é CCC que chama cargo de confiança, um CCC 2, CCC 3, CCC 4, que seja. É uma vergonha o que alguns pastores fazem, amados. São prostitutos da fé. São. E aí não adianta. Outra aplicação, eu vou ficar só com essa, vou ter que terminar para poder fechar aqui. O casamento, eu já falei muito sobre o casamento, eu só vou citar. O casamento é uma das mais fortes expressões de nossa aliança com o Senhor. Quando crentes se casam com ímpios, eles estão dizendo que o que Deus diz sobre o casamento não se aplica a eles. Não adianta, amados. Crente que casa com ímpio pode ter a bênção do pastor no ato do casamento, mas não vai ter a bênção de Deus. Está aí. Não adianta. Pode casar na igreja, pode casar, o que seja. A palavra de Deus é taxativa. 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 7, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Vamos lá. É isso.
Outra aplicação, João. Se condenamos a corrupção que existe institucionalmente em nosso país, precisamos combater aquela que encontra aconchego em nosso coração. Integridade cristã é tudo. Então, quando você diz o seguinte, olha, eu não trabalho no domingo, não adianta o que vão oferecer. Não adianta. Pode me oferecer um caminhão de dinheiro. Eu tenho as minhas convicções. Eu repito, isso se você pode escolher, queridão. Isso você pode escolher. Eu não trabalho domingo, então eu não trabalho mesmo. Você pode fazer um orçamento aqui, hoje não dá. Eu tenho um compromisso com o Senhor e com a minha família. Ah, pastor, mas eu vou passar fome. Aí eu tenho que dizer para você, provai o Senhor então. Não vai fazer falta. Só que você precisa de um ato de fé. Ah, pastor, eu não tenho fé para isso. Então, aí você mesmo já respondeu. Mas não vai fazer falta. Olha, amados, eu já conversei com muitas pessoas que fazem hora extra aos domingos. O dinheiro que ganha não vale a pena. Não vale a pena. Você perde tempo com a família, perde tempo na casa de Deus e você não ganha absolutamente nada de bom. E por último, cuidado com o templo. Jamais negligencie os cultos da sua igreja local. Ecoa ainda em meu coração o término desta passagem. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Nós precisamos, eu vou terminar com essa frase do James Bowse, nós precisamos nos comprometer, colocar Deus em primeiro lugar, ordenar o nosso casamento ou família de acordo com os padrões de Deus, reservar um dia em 7 para adorar e servir a Deus, dar o dízimo da nossa renda ao trabalho de Deus e fazer esse compromisso para a vida toda. Meu queridão, minha queridona, quero dizer para você o seguinte, se a sua vida, você diz assim, Senhor, a minha vida eu me comprometo por inteiro, mas você tem uma área da sua vida, por menor que seja, é um preguinho na parede, que você diz, Senhor, só esse preguinho aí que não é tão seu assim. E aí eu quero terminar com uma história de um pastor haitiano, que diz o seguinte, ele queria vender a casa dele por $2.000. Um determinado senhor, né? Um homem queria vender sua casa por $2.000. E outro homem queria muito comprar aquela casa. Mas ele era pobre e não conseguia pagar o preço que o dono propôs. E aí negociação vai e vem. O dono da casa concordou em vender a casa pela metade do preço. Não, então você vai por $1.000. O homem falou, tá bom. Mas só que ele tinha uma ressalva. Vem cá, você pode ficar com a casa, mas eu vou ser dono de um pequeno prego na parede, em cima da porta da casa. Depois de alguns anos, o dono original queria comprar sua casa de volta, o novo dono não concordou. E aí, amados, esse homem sórdido falou o seguinte, já que eu tenho um prego na casa, eu posso colocar nele o que eu quiser. Então ele encontrou lá um cadáver de um cachorro, pendurou naquele prego. O cheiro da casa ficou insuportável e a família foi obrigada a vender a casa de volta. Você segura na cadeira aí. O pastor haitiano, quem esteve no Haiti sabe que eles são empolgados, concluiu assim a mensagem. Se nós deixarmos o diabo com um pequeno prego nas nossas vidas, ele vai voltar e vai pendurar o seu podre lixo lá e vai deixar as nossas vidas insuportáveis para Cristo habitar. Não dá, amados. Ah, pastor, eu sirvo a Deus, mas esse negócio de casamento é outra coisa. Essa coisa de não trabalhar no domingo é outra coisa. Essa coisa de dar o dízimo é outra coisa. Ou você serve a Deus por inteiro, ou o diabo sempre vai ter um preguinho na sua casa para colocar as suas imundícias, para tornar
a sua vida insuportável para você mesmo e para o Cristo que você deseja servir. Abaixe sua cabeça, meu queridão e minha queridona. Eu sei que esta mensagem, ela cumpriu esse propósito, embora tenha sido num tom, talvez, para você, confrontador demais. E se você pudesse, você atualizaria a Bíblia. Porque é difícil. O padrão é alto. E é mesmo. E é mesmo. E continuará sendo alto. Continuará sendo alto. Meu Deus, a tua palavra nesta noite nos tocou profundamente. E eu quero muito, mas muito mesmo, que haja mudança. Os signatários desta aliança foram colocados por nome. E eu fiz questão de ler todos os nomes. Hoje nós queremos também, recebendo esta palavra, queremos participar desta assinatura. Mas nós não queremos escrever com aquilo que pode vir a depender dos nossos próprios méritos. Nós estamos reféns dos méritos de Cristo e queremos, através do sangue de Cristo que nos purificou de todo o pecado, queremos no nome dele, por graça dele, debaixo do jugo dele, instrumentalizados por ele, queremos dizer, assumimos este compromisso de fidelidade, de lealdade, de exclusividade. Meu Deus, por favor, que não haja nenhuma área da nossa vida em que o Senhor não tenha preeminência, mas que em todas as áreas, em todos os cantos, em todos os setores da nossa existência, possa haver um só Senhor. Um só Senhor. Servimos a Deus, seguindo a lei de Deus e servindo e cooperando no templo do nosso Deus. Bíblia e culto. Nos comprometemos nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ore silenciosamente, meu queridão e minha queridona. Faça esse voto diante do Senhor. Bíblia e culto. Bíblia e culto. Só vai haver vida no seu culto se houver culto na sua vida. A Bíblia só será autoridade para você se ela for a autoridade em todas as áreas da sua vida. Casamento, negócios, política, compromissos, família, todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas mesmo. Amém.